boa tarde a todos. Altezas Reais, Sr. Bragança, Sr. Diniz, distintos oradores, Sr. Dr. João Barroso, João Barroso Soares, Dr. Augusto Carvalho Amaral, Sr. José Miguel Sardica, familiares do arquiteto Ribeiro Teles, meu caro amigo Vasco Rosa, editor do livro, meus caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, gostaria de deixar aqui expressa a enorme alegria e o orgulho que consiste para a direção da Real Sociedade de Lisboa e para mim, em particular, esta homenagem que fazemos ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles nos 50 anos do 25 de Abril, através da reedição da antologia de textos políticos Porque Sou Monarca. É-me muito grato ter podido concretizar esta sentida homenagem nesta ocasião e neste local, de modo a relevar a importância dos monárquicos na transição do Estado Novo para o regime parlamentar representativo. Acontece que foi no hemiciclo desta Casa e na sala do Senado, ao tempo da monarquia liberal, em pleno século XIX, que se ensaiaram os primeiros e acidentados passos de uma democracia moderna em Portugal. Nunca é demais lembrar que Gonçalo Ribeiro Teles, entre os anos 50 e 70 do século XX, assumiu um importante papel na transição do regime, que culminou com a sua eleição como deputado da AD e designação para Ministro da Qualidade de Vida do governo de Francisco Sá Carneiro. O tal percurso aconteceu, muito resumidamente, com a criação, em 1957, do Movimento dos Monárquicos Independentes, a que se seguiria o Movimento dos Monárquicos Populares, com a posterior integração em 69 na Comissão Eleitoral Monárquica para concorrer à Assembleia Nacional. Hoje mais conhecido como fundador do movimento ecologista em Portugal, Ribeiro Teles sempre foi para mim um exemplo de moderação e de abrangência política. Um aspecto particularmente relevante para um líder monárquico. Como já aqui referi, por diversas vezes, a sua Estado Real, o Rei, só o será algum dia enquanto máximo zelador da liberdade de todos. Uma monarquia, na complexidade das sociedades atuais, só poderá perdurar assente em largos e profundos consensos de uma nação antiga como a nossa que legitimem a prevalência dessa tradição. Independentemente do equívoco que se tornou o projeto do PPM, que Ribeiro Teles fundou com algumas das mais excepcionais personalidades políticas de então, como Henrique Barril Arruas, Francisco Colombo Preto e Augusto Ferreira do Amaral aqui ao meu lado, a sua liderança e autoridade, que extravasou o âmbito dos monárquicos, sempre mereceu profundo respeito. Não partilhando algumas das suas posições políticas, admiro-o como comunicador cativante e inato que foi, como católico praticante e pela manifesta lealdade à Casa Real Portuguesa e à causa real, na pessoa do Sr. Dom Duarte, que perdurou até ao fim da sua longa vida. Até poucos anos antes da sua morte, em 2020, fez questão em participar na vida da Real Sociedade de Lisboa, de que era membro, e com ele tive o privilégio de me cruzar em Assembleias Gerais e de o entrevistar para a nossa revista Correio Real. É porque esse seu protagonismo na política portuguesa tende a ser esquecido e menosprezado pela tirania do politicamente correto, que a Real Sociedade de Lisboa, no âmbito das celebrações do 50º aniversário do 25 de Abril, decidiu reeditar a sua antologia Porque Sou Monarca, com base na recolha preparada por Vasco Rosa, que agradeço, e que hoje aqui lançamos. A democracia e a liberdade são o território natural das bem-sucedidas monarquias europeias e dos monárquicos portugueses. Não importa não esquecê-lo. Passo então agora a palavra ao Dr. João Soares, experiente parlamentar e autarca de Lisboa, que também conheceu o nosso homenageado em diferentes épocas e emissões políticas. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, agradecer à Causa Real de Lisboa este convite que me honra e me dá, sobretudo, um imenso prazer. Eu quero, evidentemente, agradecer a João Távora o
convite e o contato que fizemos, que eu imediatamente aceitei. Portanto, o arquiteto Gonçalo Fabricial, eu em circunstância nenhuma recusaria, mesmo que tivesse uma daquelas propostas mais abrangentes ou mais tentadoras, em circunstância nenhuma recusaria, e quero, portanto, as minhas primeiras palavras de agradecimento são para João Távora, que é o grande organizador desta iniciativa. Bem-haja por ela, acho que faz todo sentido, e as palavras que disse, exceto na parte monárquica, eu sou republicano. Como é sabido, eu sou republicano, mas isto não me impede de ter uma grande estima por Sr. Dom Duarte e pela sua esposa. Saúde também, muito particularmente, com uma saudação bem republicana, mas de sincera simpatia pessoal e até admiração. Já tive o privilégio de estar em casa deles no Algarve e várias vezes nos encontramos. Lembro-me, aliás, de uma das vezes que estive com o Gonçalo, mas eu já contarei essa história. Deram-me a palavra em primeiro lugar, que deveria ter sido Freire do Amaral, mas eu pedi licença que eu vou ter que me raspar, peço desculpa da expressão plebeia, estava a ver o que era estes descuidos, mas porque eu vou ter que estar na zona da Expo um bocadinho antes das 8, portanto vou ter que sair daqui por volta das 7h30, mas já tenho a autorização do Sr. Dom Duarte, da esposa, e penso que do Vice-Presidente da Assembleia. Também saúdo pela sua presença aqui. Queria, evidentemente, também saudar a presença aqui do Sr. Embaixador Bertoso, que é sua amiga há muitos anos. Eu sou, penso, um bocadinho mais velho. Não muito, mas um bocadinho mais velho. Mas que eu conheço, tenho ideia que eu conheço praticamente desde miúdo. Eu já não me lembro, sinceramente, desde quando é que conheço o arquiteto Gonçalo Bertoso. Não me lembro quando é que conheci o arquiteto Gonçalo Bertoso. Foi muito antes do 25 de Abril. Ele tinha uma relação de muita estima pessoal nos dois sentidos, com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai, e havia ali também um laço de grande simpatia e grande proximidade, que aliás se traduziu, ainda há bocado estava a dizer, a propósito das iniciativas monárquicas que tiveram lugar na fase inicial do caetanismo, se traduziu na participação de dois monárquicos na Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, que era liderada pelo meu pai Cruzeiro. Sejamos sinceros, quer dizer, foi a primeira vez que as oposições se separaram na apresentação às fraudes eleitorais da ditadura. No caso, era a primeira do São Caetano, só teve a oportunidade de fazer duas, fez essa e fez a de 73. Já se sabia qual era o resultado das eleições, que não tinham problemas nenhum de contagem de votos, etc. Estava tudo resolvido à partida pelo ditador e pela vida. Mas houve uma apresentação de uma candidatura monárquica, eu não sei se foi para nós teve, mas é isso, mas da CLD estiveram três grandes monárquicos. Foi Francisco Sousa Tavares e Gonçalo Bartels. A grande referência democrática e monárquica dessa altura. E, portanto, nessa altura lembro-me bem da participação dele, mas já o tinha visto antes, noutras circunstâncias, e até, provavelmente, em casa da Sofia de Melbourne, com quem ele tinha uma relação depois também familiar, não é? E grande estima e simpatia, que, aliás, penso que, pelo menos o Francisco Ribeiro Teles, o Francisco Sousa Tavares, não sei se Sofia, o Sousa Tavares ainda o conhecia como monárquico. Eu lembro-me que o meu pai dizia, ele é monárquico e tal, e interessante, e bem, não era obrigado, pelo contrário, eu vou dizer, farão a justiça, porque o meu pai que lá essas coisas era um homem completamente isento, e da mesma maneira que não houve questão religiosa, depois do 25 de Abril, no modelo da Primeira República, também, em matéria de regime, também não havia nenhuma espécie de problemas nessa matéria. E eu acho que numa medida muito limitada também herdei isso, portanto não tenho uma espécie de complexos. Eu fiquei logo fascinado com o Gonçalo Bartels. Foi uma coisa que se prolongou por muitos anos. Eu lembro que ele, a relação de proximidade com o meu pai era muito grande, e ele, por exemplo, deu-me ajuda quando a minha mãe comprou uma quintarolazinha pequenina, que ainda faz que hoje é minha, e onde aliás gostava que um dia viessem. Ele foi quem deu um arranjo num anexo que tem um jardim que é primoroso. Ainda há pouco tempo lá foi a professora que é hoje a esposa do José Miguel Judice, que é professora em Economia e foi discípula
E ela diz, isto é uma coisa, isto é Ribeirão e duro, porque é uma coisa que nem sequer precisa de regra, é uma coisa... E lembro-me, por exemplo, das muitas conversas que ele tinha na outra parte, em que o meu pai, que era um apaixonado também pelas plantas, mas que não conhecia nada, eu ainda conheço menos que ele, mas o meu pai tinha uma paixão pelas árvores e pelas plantas, então oferecia-lhe árvores. Eu passava num viveiro e comprava uma árvore. Chegava lá e mandava plantar. Depois vinha o Ribeiro Teles a almoçar, um dia ou domingo, ou no fim de semana, e dizia, Mário, o que é que vocês vão fazer quando tem esta árvore aqui, aquela árvore tem que estar ali? Foi uma coisa que foi extremamente pedagógica para mim. E devo dizer-lhes que, então, no quadro desta campanha da CLD, ele afirmou-se, eu já sabia por referências familiares, nomeadamente do meu pai e do Zénia, com quem ele também tinha boas relações, que eles o tinham como uma referência. Gonçalo Ribeiro Teles, para além de todas as qualidades monárquicas, era um homem de caráter, era um homem digno e bom. Era um português muitíssimo decente. Às vezes já começa a haver dificuldade em encontrar. Há uns também são transformados em maus da fita, que também acontece em alguns casos, e eu também já passei por isso. Eu devo dizer que quando nós avançámos para a candidatura, quando digo nós, estou a pensar no Jorge Sampaio, que era então o líder do partido, e foi quem acabou por se candidatar à Câmara Municipal de Lisboa. Eu vou como seu número 2 na candidatura do PS, como ligado de esquerda, foi a primeira vez que se fez em Portugal, porque estava o PC, que aliás depois teve responsabilidades executivas na Câmara Municipal de Lisboa, e estavam uma série de outras forças políticas, nomeadamente aquelas que vieram a desaguar no que é hoje o Bloco de Esquerda, a UDP, o PSR, os trotskistas, etc. PSR, etc. Eu lembro que o Jorge Sampaio tinha respeito por Ribeiro Teles, mas tinha ao mesmo tempo, confesso, e nós estamos aqui com a comunicação social, acho que se pode dizer também não é nenhuma grande, ele tinha ao mesmo tempo um certo medo do Ribeiro Teles, porque o Ribeiro Teles tinha muito prestígio e era um homem, de facto, genuinamente livre. Portanto, e o seu filho pode atestar isso, como eu atesto em relação ao meu próprio pai. Eram homens que pensavam com a sua cabeça, tinham bandeira, tinham emblema, tinham convicções, mas nunca deixaram de pensar com a sua cabeça e de reconhecer. E eu senti que o Jorge Sampaio disse, o Jorge Sampaio foi buscar um professor do técnico, com todo o respeito, para provedor do ambiente. Eu disse, Jorge, mas quem devia ser o nosso provedor do ambiente devia ser o professor da técnica. E ele dizia, não sei o quê, tal. Ele aí já tinha alguns, podia ter algo e dizia, se calhar os tipos do UDP ou do PC não querem e tal. Poxa, não sei que manda, pai. E eu jurei a mim próprio que se um dia eu viesse a ter, como queria ter, a possibilidade de exercer as funções que o Jorge Sampaio tinha e existir, nessa altura, existias primeiro como sucessor e depois numa disputa com o irmão, o Ferro Amaral, quem aliás guarda o melhor das estimas também, é um homem, um grande democrata, e ele não é monárquico, ao contrário do Mano. Sim. Não me parece que seja monárquico. Mas isso é bem diferente, a espécie monárquica. Mas eu lembro, e isso é um título de orgulho para mim, e está aqui o Sr. Embaixador Mateus que pode testemunhar. No dia em que eu assumi a responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, eu disse, agora não há aqui nenhum grande ou médio projeto, não estou a falar das pequenas coisas, que não passe pelo arquiteto Ribeiro Teles. Instalámos o arquiteto Ribeiro Teles num espaço que escolhemos os dois, na Rua do Comércio, penso que lá atrás, para lá, o Sr. Embaixador, para lá ainda algumas vezes, e onde ele tinha umas instalações, estava com uma arquiteta italiana que tinha vindo para cá no Erasmo, foi quem fez a Casa Pessoa, criou por ele uma duração completa. E eu lembro que os responsáveis da Câmara, do urbanismo, ou os vereadores, com o Pelouro, do PS ou do PC, diziam, mas o que é esta coisa? O Ribeiro Teles não tem estatuto nenhum. Não, ele não precisa ter estatuto. Ele é o Gonçalo Ribeiro Teles, o que é conversa. Portanto, não se aprova nada, isto é rigorosamente verdade. E lembro-me que várias vezes tive a oportunidade de discutir, é pretencioso da minha parte dizer, discutir com ele, ouvi-lo explicar-me as coisas, era ao contrário de um fundamentalista, mesmo do ponto de vista ambiental. Era um homem que procurava sempre encontrar soluções no respeito dos valores que nos eram comuns, que é o boa morar na nossa terra. E eu tinha, nessa matéria, pergaminhos mais importantes, perdoar-me ele, que os pergaminhos monárquicos. Era um homem, de facto, que conhecia a terra, conhecia as questões da cidade
E é um homem que avançou com soluções muito antes de elas poderem ser implementadas. E algumas não estão sequer implementadas. Terá uma outra questão em que eu não estarei de acordo, nomeadamente no que tem a ver com o Alqueva, mas não é por isso que... Agora, tenho muito orgulho do papel que ele teve ali, porque foi uma coisa que me deu a mim dignidade. E ele ter estado ali com aquele estatuto, e mais, traduziu-se em obra. Não só uma série de obras que se fizeram em Lisboa, que passaram pelo crivo do arquiteto Gonçalo Bartelos, como dou-vos 2 ou 3 exemplos. Agora vinha a correr no dia que andei por 500 coisas e estava-me a tentar lembrar. O jardim, tem o nome da Amália Rodrigues, no alto do Parque Eduardo VII, foi desenhado por ele e acompanhado até à última pedra. E cá o rapaz, também modestamente, lá esteve praticamente 2 vezes por semana ou 3 a ver as coisas com ele e a dizer que era ele que tinha que ser obedecido. E ele não tinha nenhum estatuto. Foi ele que desenhou e conseguimos também arranjar financiamento, porque há um mito em Portugal da falta de recursos financeiros para as coisas e nunca houve falta de recursos financeiros. E aí foi graças a um contributo que o Corte Inglês deu, porque também houve uma parte que confina com aquele jardim. Foi na altura que morreu a Amália, e inaugurámos o jardim, demos o nome a Amália Rodrigues, com o acordo do Gonçalo Bartelos, e era aquele jardim, que para nós toda a gente falava disso, mas ninguém fazia nada. Era o início do corredor verde entre o Parque Eduardo VII e o Monsanto. Foi sempre uma das grandes batalhas do Gonçalo Bartelos. Que é uma coisa que é muito bonita, que é a gente dizer que sabe fazer e quer fazer. Mas há uma coisa ainda mais bonita. Há um provérbio chinês que diz: é muito bonito saber fazer, mas belo mesmo é fazer. E ali fez, como aliás se fez uma parte desse corredor verde, atrás de uma zona da Polícia Municipal, com ele ainda comigo na Câmara, e a ligação que se fez por cima também da Carlos Gulbenkian. Havia previsto o homem da habitação da Câmara, que é meu camarada, é meu amigo Vasco Paratino. Há pouco tempo estive com ele numa sessão do 25 de Abril e me disse: lembras que aquilo eu queria fazer, onde estão neste momento a decorrer as obras que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer para um coletor de água, a Câmara, o homem da habitação, que era o Vasco Paratino, queria fazer um debate social. E nós estamos aqui, não se vai fazer um debate social, porque isto compromete todo o projeto do Gonçalo Bartelos. Eu tive um orgulho imenso. E lembro-me, por exemplo, quando foi o incêndio da Câmara, já ele estava a trabalhar comigo ali, ele não foi atingido pelo incêndio, que estava a 50 metros. Mas nós começámos a fazer as obras de reabilitação, que foram complicadas, mas conseguimos terminar em 11 meses. E o Gonçalo Bartelos acompanhou-as também com grande precisão. E a certa altura descobrimos numa das salas do primeiro andar, que é o andar nobre, onde está o gabinete do presidente, estão mais 2 ou 3, está a sala dourada, está a sala de reuniões privada, descobrimos uma sala que estava com as armas da Casa Real, que tinham sido todas pintadas por cima, quando curiosamente, não pelos republicanos, façam essa justiça, nem pelos carbonários, mas quando houve uma visita real da Rainha Isabel II. E então fizeram umas obras à pressa, porque a Rainha era recebida como todos os chefes de Estado na Câmara Municipal de Lisboa, ainda hoje estão, e fizeram umas obras à pressa e então pintaram por cima das armas da Casa Real, que já não estavam em bom estado. E nós, quando foi o incêndio, a água, tudo, começou-se a perceber o que é que estava por baixo, já ninguém sabia. E nós restaurámos, e hoje chama-se a Sala dos Brasões, no primeiro andar do edifício da Câmara. E a primeira coisa que o Gonçalo Bartelos foi acompanhando aquilo, e aliás decifrou uma parte daqueles símbolos nobres e aristocráticos que ali estavam, e eu disse: temos que convidar o Sr. Dom Duarte para vir aqui. Claro que convidar o Sr. Dom Duarte, é no dia que o Sr. Dom Duarte quiser, e o Sr. Dom Duarte deve-se lembrar que lá foi. E eu, modestamente, fui o pajem republicano desta visita de 2 monarcas que tenho orgulho de ser amigo. Portanto, eu não podia, em circunstância nenhuma, deixar de vir aqui e deixar o meu testemunho de profundíssima admiração pelo arquiteto Gonçalo Bartelos e o respeito pela memória. E acho que, por exemplo, que o Fernando Medina cumpriu bem, quando foi Presidente da Câmara, ao dar o nome de Gonçalo Bartelos ao jardim
conselhos a dar discípulos dele. E, portanto, honra a memória de Gonçalo Bartelos. Muito obrigado por me terem ouvido e com autorização das várias hierarquias, incluindo monárquicas, penso que me desculparão se eu me raspar para o seu tiver que me ausentar. Muito obrigado. Há-se aqui um encontro irónico, porque eu descobri há pouco tempo que o meu pai, quando publicou um livro do Leonor de Távora, morreu. O meu pai morreu um mês antes do livro sair. O livro foi lançado, foi apresentado pelo Dr. João Soares aqui na Biblioteca da Assembleia da República. É uma coisa curiosa, ou seja, de facto, as gerações de encontro. Já agora, se me permite também um contributo para isto, eu sempre tive respeito pelos Távoras, embora eu considere que o Marquês de Pombal foi um dos melhores governantes que o país teve ao longo da sua história. Mas já conhecia a história dos Távoras e as gravuras dos Távoras. O meu avô foi o autor, o Chagas Franco, de um livro lindíssimo que foi reeditado pela Derdiva, que se chama Quadros da História de Portugal. E eu tenho uma memória também visual, desde miúdo, desse livro, que eu recomendo vivamente. Ainda se apanham uns exemplares. É um livro fantástico. Uma das gravuras que lá está é o Massacre dos Távoras do Beco do São Salgado. Eu, no outro dia, quando o nosso Presidente da República, que eu respeito, que apoiei, e continuo a respeitar e a apoiar, foi mostrar o Beco do São Salgado numa daquelas noites de tormenta política, não merecia aquilo, achei aquilo um bocadinho demais. Achei aquilo um bocadinho mais, porque me lembro dessa gravura. Tem que ver, umas são do Veloso Salgado e outras são do outro grande pintor, que não me estou a lembrar. Eu sou o Pombal, falamos no outro dia. Então passo agora a palavra ao Dr. Augusto Ferreira do Amaral, antigo governante e parlamentar desta casa, que com Ribeiro Teles travou batalhas, nomeadamente na credibilização do movimento monárquico. E na estabilização da democracia. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Augusto. Sr. Duarte, Sra. Isabel, à mesa e saúde da mesa também, nomeadamente a iniciativa do João Távora, que de facto penso que foi de todo feliz e justa, do Dr. João Soares, em quem me liga. Só João Soares, sem doutor, meta o nome da minha mãe no meio e troca o doutor por Está bem, pronto. Acho que eu apreciava muito a sua campanha. Portanto, o João Barroso Soares, e obrigado por vir, respeito, as minhas e a assistência também, as minhas soluções, nomeadamente ao Vice-Presidente da Assembleia da República. O livro que agora estamos a apresentar, na sua reedição, reunindo documentação dispersa e difícil de obter, permite, como muito bem apontou o Sr. Presidente da Real Associação de Lisboa e salientou Vasco Rosa na nota editorial que lá consta, permitiu conhecer o pensamento de Gonçalo Ribeiro Teles, em algumas facetas menos conhecidas, e que permitiu também mostrar como ele influenciou bastante, não apenas o PPM e a política dos monárquicos da altura, mas a própria vida política essencial da nação num período que foi bastante decisivo para a história. Gonçalo Ribeiro Teles, além de pessoalmente ser um dos mais encantadores e fixos amigos que tive a sorte de ter, saudoso mestre e companheiro de ideais e de intervenção cívica, e de quem guardo sublime memória, foi um vulto incontornável da coisa pública portuguesa. Eu digo coisa pública, peço desculpa ao meu amigo João Soares, mas a coisa pública, para não dizer res pública, poderia ser ambígua essa expressão. Desde logo, um modelo teórico e prático de ética. Era ele um modelo teórico e também prático. De ética, de lealdade, de verdade, de desprendimento e de serviço. Palavra esta que ele mantinha expressamente como lema da sua vida, e isso nota também no livro que agora foi reeditado. No seu ideário, como na atuação efetiva,
ele levou-se ao longo de toda a sua vida ativa um estranho político. Foi um homem, um político seletivo de temas muito especiais e muito sui generis. Um homem completamente avesso às sistematizações. Há bocado, em comentário antes desta sessão, João Soares estava realmente a chamar a atenção para o facto de ele ser um homem muito ligado e muito assente na terra. Era, de facto, no fundo, um empirista completo em todos os sentidos. Um homem próximo da figura do São Francisco de Assis, por exemplo, com uma grande componente franciscana na sua formação, na sua ética, e, sobretudo, avesso aos grandes sistemas, às coisas logicamente muito bem concatenadas. Era um homem desinquietante, sem ser um desestabilizador, mas era desinquietante. Era complicador, sem ser ele próprio complicado. Era um disciplinador das categorias mentais da política corriqueira, ou, se quiser, da politiquice. Estava completamente à parte dessas fixações em categorias que a política sempre ao longo dos tempos e em Portugal realizou. Era um utopista avançado, mas fortemente conservador. Ele era muito conservador, no fundo. Mas, também não se pode negar, foi um dos mais destacados utopistas do século XX. Exagerado, extremista em alguns característicos tópicos seus de estimação, aliás são populares, mas em geral altamente tolerante, pluralista e dialogante nos temas convencionais. Era um desalinhado nesses tópicos heterodoxos, mas ao mesmo tempo era agregador e construtivo nos clássicos. Focado no miudinho, às vezes parecia que era um miudinho, mas sem deixar de ser indefetível, como era, nos valores e interesses superiores. Intuitivo e fulgurante, mas sem deixar de valorizar a componente académica. Ele foi um académico durante longas décadas e deixou escola. Poeta, mas técnico. E que eu saiba, poeta não literário. Artista, mas cientista. São dois conceitos que eu considero normalmente homotéticos, mas que nele se juntavam numa simbiose bastante rica. Era mais subsidiário da geografia e da biologia do que da história, da sociologia ou do direito. Isso também o tornava bastante diferenciado da grande generalidade dos grandes políticos da minha época. As suas palavras mais representativas, mais fortes e mais densas de conteúdo doutrinário, considero que foram a diversidade, a sustentabilidade, que é hoje uma palavra corriqueira, entrou no léxico até do marketing vulgar, a ruralidade e a liberdade. Este, infelizmente, é mais generalizado, mas os outros três conceitos quase que nasceram da figura política do Gonçalo Guimarães. Diversidade, sustentabilidade e ruralidade. Elas são a chave para perceber o pensamento dele e toda a sua genialidade inovadora, bem como o impacto grande que já tem hoje na mentalidade dominante. Nisso consiste o brilho, a virtude mais conhecida e fulgurante desse pensamento. Mas onde, a meu ver, reside a mais profunda das originalidades do seu pensamento, é na síntese solidamente lógica e quase politicamente intuitiva, entendo eu, da simbiose entre o seu monarquismo e o seu ecologismo. Aqui é que ele foi realmente, praticamente, bandeira. O rei, ou a dinastia, como ele por vezes preferia, era uma referência de uma perspectiva transtemporal do que era preferivelmente para ele uma referência dessa perspectiva transtemporal e que funcionava como garante último dos equilíbrios que no verdadeiro desenvolvimento e progresso importa salvaguardar. Os equilíbrios das pessoas nas suas comunidades, das várias escalas, das comunidades, qualquer que fosse
a sua dimensão e a sua função. Um homem também garante do património natural, biofísico e construído, e da livre interação entre as pessoas, as comunidades e esse património. E como ligação, também o rei ou a dinastia funciona no pensamento dele como uma ligação natural entre o passado, o presente e o futuro de um país concreto como Portugal, com uma história antiga e rica de vida em comum. Esta síntese, como eu disse, não me parece que seja uma síntese que resulta para a exibição da generalidade das pessoas, mas que ele viu realmente e encontrou aí assim uma lógica interna que é muito sólida como eu sei. Esse é, aliás, o fio rouge deste livro, o livro que estamos agora perante a segunda edição, que se intitula justamente Porque Sou Monárquico. Este título, aliás, diga-se em termos literários, tem uma ambiguidade, mas eu nessa ambiguidade do porque, resido na palavra porque. Nessa ambiguidade, eu interpreto-o como um porque dividido ao meio, sentido. Porque, não é? Isto é porque sou monárquico, não é porque haja um preconceito de que é monárquico e por isso desfia uma série de ideias. Não, é explicar as razões, os fundamentos, porque ele é monárquico. É assim que eu interpreto e acho que o livro revela justamente essa interpretação. Mas o livro permite um vislumbre também da relevância que teve e um pouco do reconhecimento que pouco reconhecimento tem tido nas simplificações pauperizantes do mundo estereotipado desta vulgaridade comunicacional que reina nas nossas paragens. E que, de facto, de vez em quando é necessário que seja animada e agitada. Esse mundo, esses factos, realmente estão refletidos e mencionados no livro, são, no fundo, a ação dos monárquicos mais conhecidos do tempo de Gonçalo Bartelos. E que os há, que os houve e que foram de importância, como aliás com a clareza e o desassombro que caracterizam o meu assessor orador, de facto, tiveram um papel importante no desenrolamento do desenrolar da Conselho. A informação que o livro corre não são meras curiosidades inóculas, coisas engraçadas ou inesperadas, é mais do que isso. Não são informações insignificantes, são uma peça importante no devir da vida coletiva portuguesa, em período tão decisivo como foi e continua a ser aquele em que, na madrugada que tanto se esperava, para parafrasear Sofia, Portugal rompeu o jugo no celibato e sem futuro para aceder à era da liberdade e da democracia. Como fui testemunha ativa desses tempos, quero guardar em mim alguma memória útil que contribua para a maior e melhor informação sobre esse período. Mormente, nos círculos permanecem em grande parte mal conhecidos, a qual memória, Deus de conservar a vida e as condições para o fazer, penso reduzir a escrito em algumas memórias que desejo que sejam reduzidas a escrito. De momento, a possibilidade que me é dada, a oportunidade que eu agradeço, permite-me apenas vá mencionar alguns flashes, fazer um brevíssimo e mal atamancado aperço dessas memórias, desse tempo, dessas gente, dessas personagens. As personagens e os episódios são do mais variado que poderia ter. Tenho pena, mas precisaria pelo menos 24 horas para os relatar no mínimo. A origem do PPM, fundado pouco depois de 25 de Abril e após algumas reuniões e assembleias bastante anárquicas que deram um desastre nos dias imediatos ao 25 de Abril, ajuda a compreender a questão do partido. Ele veio proximamente da chamada Convergência Monárquica, que havia pouco tempo antes tinha sido convencionada, mas não foi uma simples tradução
desta convergência monárquica para um novo quadro institucional do país. Foi mais do que isso. Quando foi necessário assentar num programa e quando mais tarde foi já possível contar com os inícios da sua efetividade, desenvolveram-se abordagens mais pormenorizadas e mais realistas, não no sentido royalista, mas no sentido lógico ou de conhecimento, mais realistas das tendências que haviam unificado a convergência. E foi nessa fecunda fase inicial que começaram a tomar vulto algumas das principais linhas de força que o novo partido veio a seguir. O passado da militância monárquica, inconformada com o regime anterior, foi já descrito por autores profundos e consistentes, entre eles o grande académico professor Braga da Cruz, Manuel Braga da Cruz, e o próprio Henrique Barrilar Ruas, no livro que agora está a ser de novo apresentado. O Henrique Ruas, aliás, personalidade riquíssima da nossa intelectualidade, e todo ele mereceria uma biografia atenta, porque é modelar não apenas no aspecto técnico, mas também no aspecto intelectual. E é muito evolutivo. E foi ele um dos mais representativos líderes do PPM, como se sabe. Mas há ainda muito que contar, além desses pequenos pormenores e episódios, não só dos antecedentes do PPM, mas também da sua atuação no mundo fervilhante que se viveu até finais do século XX, em circunstâncias tão aceleradamente alteradas até se chegar ao mundo de hoje. Permite-me apontar alguns tópicos suscetíveis de serem desenrolados dos novelos do esquecimento anterior. As personagens. Gonçalo Bartelos, em primeiro lugar, muito já tem sido dito e muitas pessoas conhecem, até porque ele felizmente teve uma longa e ativa vida e, portanto, não vou repisar nem reforçar, não tenho tempo para isso, a riqueza dessa personagem, mas vou mencionar outras personagens que estão também, embora não formalmente, em alguns casos, na base do PPM e do seu trajeto. Em primeiro lugar, Francisco Sousa Tavares, como há pouco foi referido, e João Soares, muito bem, com os seus discípulos, nos quais eu me contava e Henrique Barrilar Ruas, João Cabossa, já agora apenas para prolongar aquela informação que foi dada de João Soares, muito certeira, de que os encontros de monárquicos com republicanos bem destacados da oposição republicana começaram especificamente e com um objetivo concreto até antes da candidatura da CUD. E eu lembro-me de ter tido uma ou duas reuniões no escritório do seu pai, que era Câmara de Lusanha, com a presença do seu pai, do Dr. Mário Soares, do Dr. Salgado Zanha, que é uma pessoa também de uma simpatia e de uma grandeza de espírito enorme, com o Gonçalo Bartelos, com o Francisco Sousa Tavares e eu, um menos jovem aprendiz que ali estava e a presenciar isso. E aí começávamos a conspirar. Nessa altura, nenhum de nós vestia uma camisola quanto ao regime, mas estávamos todos metidos no mesmo marco, ou seja, numa oposição mais realista, mais próxima das realidades portuguesas e sobretudo, mais recentes e também mais próxima da moderação e afastamento dos extremos que poderiam levar-se perigosos para a liberdade e para a democracia. E, portanto, já antes da CLG, apontávamos nesse sentido. Eu, como digo, quase como página. Era realmente muito novo e não tinha a capacidade nem os conhecimentos que tinham estes grandes políticos. Mas, depois, esse contacto e essas reuniões prosseguiram e eu tive também a honra de participar numa candidatura que, curiosamente, foi, apesar de ser de alguns monárquicos, como o caso do Gonçalo e o caso, nessa altura ainda, do Francisco Sousa Tavares, mas que era uma candidatura de monárquicos, com alguns monárquicos, que estava contra uma outra candidatura de oposição também, que foi oficialmente designada como candidatura monárquica às mesmas eleições. Claro que as relações que havia entre uma e outra candidatura eram excelentes e muito abertas e
colaborantes, até porque tínhamos todos a noção de que estávamos a puxar para o mesmo sítio. Mas, de qualquer maneira, houve monárquicos também na candidatura da CND. Outra personagem, como disse já, também inovadora da militância monárquica, rebelde, digamos, ao antigo regime, é o Henrique Barrilar hoje, com uma referência em todos os aspectos. Outra personagem que tem o seu quê de excêntrico e até às vezes de anedótico, mas que de facto é uma personagem que é interessante conhecer, que atuou na política e que fez algum trabalho de sapa, embora um trabalho bastante anarquizante, foi João Camossa. Muita gente conhece e portanto, foi exatamente. Sim, mas era normal ele zangar. Sim. A Rufus namorada, até porque João Camossa, se tinha uma espécie de constância, era de ser inconstante. Era completamente imprevisível. Era anárquico ele, era completamente anárquico. Nas ideias e na sua própria pessoa. Outra personagem, por exemplo, que foi importante, embora discreta, e esse veio da direita monárquica, digamos assim, julgo que esteve, foi dirigente da Liga Popular Monárquica, foi o João Vaz Serra de Moura, um advogado muito respeitável e que eu considero realmente também um ótimo companheiro. Um outro que chegou a ser deputado, era suplente, às tantas foi efetivo do PPM na Assembleia da República, o Jorge Portugal da Silveira, também um militante de longa data de oposição ao regime, um homem também vertical com a espinha completamente de direita. Outro homem que era especialista numa área que de facto não agradava muito à grande maioria dos dirigentes do PPM, que era a área económica, onde não se sentiam muito à vontade, mas que introduzia um pouco de convencionalismo e de normalidade àquele grupo dirigente, foi o Dr. Rodrigo Motsuma. Era também um homem completamente desempoeirado e muito atual. Um outro militante que ficou bastante obscuro à memória, mas que foi um dos mais persistentes e mais, sobretudo, conscientes opositores ao regime, mas sempre com uma bonomia e uma tolerância notáveis, foi o Vítor Quintão Caldeira. Muito grande, participou nomeadamente em intentoras, em revoluções que se fizeram, nomeadamente a chamada da Sé, a volta da Sé, e pagou depois com a liberdade uns tantos anos em Caxias, onde foi companheiro de vários militantes contra o regime antigo, entre eles um companheiro, que acho que era companheiro de cela, que era do Partido Comunista, completamente ortodoxo, em que então se divertiram ao longo dos anos a tagarelar, não era discutir, obviamente, era tagarelar de conversar sobre política. E ambos se respeitavam completamente um ao outro, eram amigos, de facto, e no entanto, o Vítor Quintão Caldeira nunca deixou de se afirmar e de agir como monarca. E era uma pessoa de um feitio, um temperamento realmente do mais simpático, mais agradável, do mais colaborante que se possa imaginar. Outras personagens passaram pelo PPM do princípio, algumas o público provavelmente não saberá, não terá. Um deles foi o Luís Filipe Tomás, professor de História, notável historiador da minha geração, sobretudo da expansão tardarina e sobretudo do Oriente, e um orientalista também notável, que com as suas ideias colaborou bastante em comunicados e até no próprio programa do PPM. Um outro homem que era uma figura sensacional e que ainda interveio em comícios nossos, o Lom Preto, que era uma personalidade que eu tive o gosto de conhecer, de facto, e posso dizer que realmente era uma personagem mítica e que trazia uma aura
de uma outra era da política portuguesa, dos anos 30, do período entre as guerras, e que eu, embora eu fosse completamente o oposto daquelas ideias neossindicalistas e hegelianas que eu tinha tido e que tinha sido grande adepto, mas que evoluiu de tal maneira que fez parte da candidatura do governo Delgado, da Comissão Diretiva do governo, com outros dois monárquicos sensacionais de outra geração, que foram o professor Vieira de Almeida e o Dr. Luís de Almeida Braga. O António Sérgio, sim, também era monárquico. Era. Não escondi. Mas o António Sérgio é mais conhecido por outras facetas. Agora, o professor Vieira de Almeida, que era um homem claramente da área da democracia liberal, etc., foi um homem dos que aderiram e que tomaram parte importante na candidatura do governo Delgado. Uma das grandes figuras. Eu tive a sorte de ainda conhecer e ainda ver atuar o João Preto, que era um orador à maneira antiga. Quer dizer, tinha uma noção teatral do comício. Como ainda, de vez em quando, se encontram alguns políticos. Não, ainda há, de vez em quando encontro. A oratória, de certa maneira, se alterou, ou melhor, a encenação é que se alterou. Mas eu lembro, por exemplo, de um comício que o PPM fez num dos primeiros anos, e ele também não durou muito, em que ele era a principal personagem do partido e estava convidado para fechar as intervenções dos dirigentes monárquicos a apresentarem-se ao público, aos eleitores. E eu lembro que ele, aliás, disfarçava um bocado a sua velhice, mas era realmente um homem que tinha prosperado muitas décadas atrás, começou o discurso com uma habilidade cénica, eu digo mais diria cénica, realmente notável, porque fez nos silêncios, sobretudo, na criação das expectativas. E lembro de ouvir a voz, que era muito apropriada para essa oratória, abrir o discurso deste modo. Não, sem uma palavra a mais do que escreveu dizer. Monárquicos, republicanos, só alcunhas. O nosso verdadeiro nome é portugueses. Veio-se lá abaixo. Mas estas personagens, realmente, se não se fizer a memória delas, perde-se grande parte da seiva que alimentou a política nos últimos séculos e que levou até à alteração profunda de Portugal, desde a classe. Outros líderes do PPM e elementos que construíram bastante da sua ação e das suas ideias, o António Muniz, que é vivo, felizmente, um homem do Porto típico, que era, na altura, era um jovem advogado da CP e que, enfim, como os tempos se tornavam pouco propícios para a exibição do canudo académico, se apresentou como ferroviário. Muito bem, que ele próprio assumiu um bocado essa mentalidade e foi, portanto, um ganho. E aproximou-se do público. Os irmãos Sá Menezes, por exemplo, o Amadeu e o Fernando era médico em Braga, muito popular, uma personalidade também muito engraçada, muito colaborante, muito viva, deixa recordações ótimas, o Pedro Magalhães também lá em cima, um amigo meu que é vivo e que era um ótimo rato de gabinetes e, de facto, com isso, prestou grandes serviços ao PPM e aos seus dirigentes, que é o João Tacudo, que é, aliás, um homem encantador, prático nas relações, uma figura que a memória varreu, mas que era uma figura interessante, não seria uma biografia. O João Soares deve tê-lo conhecido com certeza, Fernando Honrado. Exatamente, eu sei. Ainda me deu uma colaboraçãozinha na Câmara. E acabou por ser declaradamente, eu acho que ele no íntimo nunca deixou de ser monárquico, mas declaradamente
republicano da Primeira República. Ele era diretor daquela biblioteca que em Sandra tinha, não sei se ainda tem, a mim tanto tem o equipa para estar no país. Agora isso acabou um bocado por causa do Museu da Assistência da República. Pois foi absorvido, não é? Portanto, ficou ainda lá mais cedo. Mas o Fernando Honrado é um homem que deixou a obra escrita muito interessante, porque fala muito das personagens. Ele acompanhava a política, eu quase diria de fora, mas como testemunha de fora é uma testemunha privilegiada, porque é um homem muito atento, um jornalista, digamos assim, na verdadeira acessão da palavra, aos factos e às personagens. Outra das personagens importantes nos primeiros tempos do PPM está hoje na companhia, que aliás que é uma companhia bastante boa, o PS, que é o Manuel Magalhães e Silva. O Manuel Magalhães e Silva começou como jovem intelectual do PPM, nos primeiros tempos. E durante algum tempo ele, aliás, fez parte da candidatura propriamente monárquica que era diferente da CLD. Sim, da Comissão Eleitoral. Exatamente, Comissão Eleitoral. Quanto às ideias, também há muito que se dizer sobre o PPM e que analisar, e aí ficará provavelmente para a Academia explorar esse final. Mas realmente há coisas muito especiais que eu me permito destacar alguns flash. Em primeiro lugar, uma convergência geral dentro do PPM, apesar das origens mais diversas que tiveram os seus fundadores, uma convergência na adesão à liberdade e à tolerância ideológica. Isso foi não só indiscutível, como avassalador. Mesmo aqueles que tinham começado com ideias que eram quase que antidemocráticas, ou mesmo antidemocráticas, rapidamente aderiram, mas de alma e coração, a estes tópicos fundamentais da liberdade e da tolerância ideológica. A convergência também na rejeição que se verificou na rejeição da monarquia, como Gonçalo Bartelos tinha normalmente a oportunidade de salientar, que se opunha à monarquia. A monarquia era outra coisa. A monarquia era a instituição, como está certo. A monarquia era o poder de um homem só. E, de facto, toda a convergência que desaguou no PPM convergiu para isso, para a rejeição da monarquia. O rei reina, mas não governa, nem se ocupa da política do dia-a-dia, é superpartidário e equidistante dos partidos, das oligarquias e dos grupos de pressão. Passou a ser cartilha, pelo menos, de todos os monárquicos que participavam do PPM. Também convergiram todos na demarcação de qualquer interpretação do partido como o partido dos monárquicos. O Gonçalo Bartelos muitas vezes acentuava esse ponto. Era fundamental. O PPM, apesar de se declarar monárquico na sua sigla, no seu nome, não era um partido dos monárquicos. Havia monárquicos nos outros partidos e ainda bem que havia. Era apenas um partido que tinha o seu programa próprio e naturalmente a sua praxis própria, mas que no seu programa tinha realmente manifestava-se como adepto da instituição real, mas não exclusivo da instituição real. E achava que essa opção era suficientemente importante para a pôr na fachada, na tabuleta de Partido Popular Monárquico. Apenas isto. E nisso também todos convergiram. Ou seja, o PPM não era o Partido dos Monárquicos, nem era o Partido Dinástico, propriamente. Muito embora, desde o princípio e até hoje, o PPM, até hoje, eu não posso dizer até hoje, mas pelo menos até que nós saímos do PPM, o PPM foi um partido que, embora reconhecesse na prática, sem qualquer espécie de dúvida, a propugnação da dinastia histórica portuguesa, do Sr. Dom Duarte como seu representante atual, mas que, apesar de tudo, apesar dessa praxis e mesmo declarações públicas serem nesse sentido, nunca foi nem quis ser um partido dinástico. Quer dizer, não é um partido do Sr. Dom Duarte. É um partido monárquico que converge todo em aceitar a dinastia histórica, mas não mais do que isso.
sua vez, a convergência que se deu, que veio a frutificar no PPM, revela também uma origem diversificada. E, digamos que a diversidade biofísica do Gonçalo também terá contribuído para provocar essa diversidade de origens. Que é, aliás, muito enriquecedora. Nitidamente, eu um dia, se tiver possibilidade, se tiver condições, possivelmente desenvolverei este tema, há uma forte pegada integralista, no DB, mas fortíssima. Se manifestou até mesmo nas pessoas que evoluíram, digamos assim, em termos fáceis, mais para a esquerda. Eu falo à vontade porque nunca fui integralista. Mas fui sempre adversário do integralismo. Mas reconheço que o próprio Gonçalo tinha uma pegada inicial forte do integralismo, que eu me encarreguei, ao longo dos tempos, tentar apagá-la, mas com alguma dificuldade. Ele era um homem muito aberto, muito tolerante e muito meu amigo, o suficiente para me dar atenção e para se convencer de que tinha largado essa pegada, mas eu sei verdadeiramente que ele no íntimo nunca a largou. Portanto, essa pegada integralista que se manifesta em algumas realidades ideais, como por exemplo os mitos da historiografia romântica portuguesa, nascidos com o plano, que são, eu hoje posso dizer, ser um bocado de história medieval, posso dizer que são mitos, num certo corporativismo verdadeiro, não foi adulterado, um certo regionalismo também, à maneira do Castanheira, daquela personalidade dos Casas de Ramires, não é? Aquele amigo do Ramires, com quem ele, aliás, acaba, penso que começa a falar dele, um certo regionalismo, convolado pelo PPM naquilo que designou como comunalismo. No fundo, é uma certa sublimação destas raízes que vêm da tal pegada integralista. Algumas tendências também anarquizantes, teoricamente anarquizantes, como o integralismo. Vou já acabar. Não. Estou deslumbrado, peço imensa desculpa. Procuro ser pontual. Só agradecer. Sou socialista, republicano e laico, mas pontual. E as patrióticas. O vosso é melhor que a causa real na qualidade republicana, como é o gosto real. E eu sou embaixador também, sou Dom Vasco. Porque o integralismo lusitano tinha uma raiz também muito anarquista. Anarquista no sentido de que desvalorizava o papel do Estado e mais desconfiava do papel do Estado. O Camossa era nitidamente um representante dessa raiz anarquizante. Reparem que havia muitos slogans do PPM da altura em que verberavam e diabolizavam o chamado espartilho napoleónico ou fascista, como se dizia nessa ocasião. E esse espartilho napoleónico era uma aversão, no fundo, verdadeiramente nascida no integralismo. Além disso, havia um ambiente geral no integralismo, nessa pegada integralista, de desconfiança até sobre o partidarismo. O Henrique Parreira Arruas, que foi um democrata completo e completamente aberto e inteligente e lúcido, até ao fim da vida, nunca disse bem do partidarismo. Quer dizer, ele, na prática, jogou o jogo do partidarismo. Mas na essência da sua ideologia, o partidarismo era visto com desconfiança. E, além disso, também uma desconfiança grande nessa pegada integralista, como é óbvio, sobre o europeísmo e sobre a ideia dos espaços maiores, sobretudo de acedência de partes da soberania, etc., que sempre caracterizou o PPM, quer dizer, no fundo e na alma de muitos, quase todos, exceto a mim, tenho que confessar. E
portanto, havia uma pegada integralista muito forte e que governou, no fundo, a praxis do PPM. Houve também uma componente muito importante demoliberal, na qual eu me considero integrado e que era representada ainda antes do PPM. Francisco Pimentel não alinhou já nessa altura no Partido Monárquico, mas que, no fundo, me foi transmitida no primeiro curso de política que eu tive, aos 16 anos, no Centro Nacional de Cultura, com o Francisco Sousa Tavares. E que, realmente, cujo discurso e cuja lógica e cujos conhecimentos me fascinaram até hoje. Naturalmente, os vão acompanhar até ao público. Essa ala demoliberal existia e era importante. E concatenou-se lindamente com o resto dos maiores do PPM, nomeadamente por agregação feita muito habilmente e com muita sinceridade pelo Gonçalo Bartelos. Porque eu sei que ele, apesar de, no fundo, guardar lá ainda alguns pós do integralismo, foi-se convertendo à completa e total ideias políticas demoliberais, que eram as do Francisco Sousa. Depois, houve outra componente também, que é mais conhecida, que aí é que produziu talvez mais efeito na opinião pública e até talvez no devir político desde o 25 de Abril, foi a ala que eu chamarei dos paisagistas. Eu entendo que paisagismo ou a paisagem tem um sentido muito mais amplo do que o sentido técnico. Não é apenas de paisagistas profissionais. Paisagem é, no fundo, o território, a parte física do país. E há uma paisagem de jardins, há uma paisagem de bairro, há uma paisagem de município, há uma paisagem de grandes regiões e há uma paisagem nacional. Tudo isso foi traduzido juridicamente numa das grandes realizações que se devem ao pensamento de Gonçalo Bartelos, foi ter-se coberto o país de planos de ordenamento territorial. Esse é, talvez, eu considero, o maior contributo que as ideias do PPM e a sua prática deram para a boa evolução de Portugal. Claro que tudo isto é discutível, os planos de ordenamento foram também muito adulterados, muito torneados, deram lugar até a muitas poucas vergonhas inconfessáveis, mas, no fundo, são o ABC da intervenção no território que Gonçalo Bartelos sempre utilizou como a grande política de realização das preocupações ambientais. Os paisagistas são, portanto, outra das orientações das ideias que caracterizam o PPM. Essas ideias depois foram evoluindo, também em função dos factos políticos que foram ocorrendo. Houve uma certa dificuldade, a certa altura, nas grandes opções do partido, em prosseguir nesta via de privilegiar a componente paisagista, e isso levou, no fundo, ao afastamento do principal número dos fundadores e até à transformação do partido naquilo que hoje, eu não diria mas talvez pareça. Entretanto, também houve, felizmente, uma evolução que foi garantida, isso também se deve ao Gonçalo Bartelos, foi ter havido uma constante interação entre o PPM, pelo menos nesses tempos, e a dinastia real. De facto, foi um entendimento que não foi preciso ser consagrado nem formalmente nas palavras, nem nos programas, nem nada, mas funcionou na prática muitíssimo bem e que encontrou, por parte do Sr. Dom Barco, realmente, talvez um dos portugueses que melhor assimilaram e compreenderam o pensamento de Gonçalo Bartelos.
Quanto aos grupos, também haveria um mundo de recordações a lembrar, mas eu enumero só alguns que me saltam à vista com maior importância. Os grupos monárquicos que estão na base, de alguma maneira, do PP. Em primeiro lugar, já me referi a eles, os apoiantes da candidatura do Alberto Delgado, que, aliás, vieram na sequência dos primeiros vítimas do regime do Estado Novo, entre os quais figuravam um dos fundadores do integralismo lusitano, Hipólito Raposo. Sofreu na carne, melhor, na sua liberdade, sofreu no exílio, sofreu as consequências da discordância das instituições de Almada. Outro grupo muito relevante, que aliás é falado no livro, é o chamado Movimento Monárquico Popular, de que eu me lembro de reuniões ainda, eu era muito jovem, mas que se faziam mais ou menos ao estilo conspirativo. No escritório de um dos advogados que pertenciam a esses dirigentes desse movimento, mais ou menos clandestino, que era o Movimento Monárquico Popular, era um homem chamado Almeida Monteiro, um homem da Libertação da Aveia, muito amigo e colega do João Cabossa. No escritório dele, eu tenho a ideia que tinha uma cave um bocado sinistra, mas ampla, onde reuníamos clandestinamente, de certa maneira, com algum medo de que batessem à porta lá daquela instituição financeira, da António Maria Coelho, e fazíamos reuniões para conspirar. Ainda antes, até antes da candidatura da CIA. Depois, o movimento que foi muito acompanhado e muito promovido por Henrique Barrelar Ruas, que se chamou a Renovação Portuguesa, e que, embora partindo de uma base tradicional e conservadora, representou uma lefada de ar fresco no pensamento monárquico e até na sua atuação, e que veio a convergir, inclusive, na tal convergência monárquica. E também uma outra organização que havia, que era a Liga Popular Monárquica, que estava espalhada pelas várias regiões e pelos concelhos, e que semi-clandestinamente atuava e também semi-oposicionalmente funcionava, mas que realmente teve um contributo muito positivo para a plena frutificação das ideias monárquicas desconformes com o antigo regime. Depois há que referir uma aula muito pequena, oposicionista, chamemos-lhe assim, das semanas de estudos doutrinários, de que eu fui participante da terceira semana, e não podiam deixar de se distinguir tendo-se passado o que se passou nessa terceira semana. Mas que era, embora minúscula, e estivesse em minoria relativamente a grandes nomes, até da intelectualidade e da academia, que eram monárquicos, professores de Coimbra, enfim, altamente dotados e grandes figuras da nossa academia, estava em minoria, mas apesar de tudo, agitou e revolucionou, a partir da segunda semana dos estudos doutrinários, aquela instituição, que era consentida pelo regime, com muitas cunhas, com muitas dificuldades, e passando pelo esforço de algumas almas benfazejas, entre elas o professor Guilherme de Barraga da Cruz, que era um homem do regime, mas extraordinariamente aberto, portanto, mas apesar de tudo, que deixou a semente desse inconformismo nas semanas dos estudos doutrinários e representou alguns factos interessantes para a evolução dos monárquicos. Por sua vez, aqueles a quem já me referi, os revolucionários. O Quintal Caldeira, o Airoldo Casal Simões também esteve preso, e vários outros personagens. Um colega meu, o Alberto Abranches, que morreu muito cedo, de doença, que eram homens que foram mesmo na carne dos e que também representaram uma aula importante destes monárquicos independentes e que vale a pena fazer a história deles, porque tiveram, por exemplo, como um homem também que é a história de uma oposição revolucionária ao antigo regime, que era o Manuel Serra. Por sua vez, há que destacar também uma grande interação que houve, apesar de serem poucos anos, com os chamados católicos progressistas. Grande parte dos assinantes dos
os manifestos, os chamados católicos progressistas, no fundo eram católicos oposicionistas, lá. Mas grande parte dos assinantes desses comunicados eram também gente dos monárquicos oposicionistas, entre eles, por exemplo, o próprio Gonçalo Bertel. E, finalmente, um grupo também que terá sido relevante para toda esta evolução, anterior ao 25 de Abril, e também terá contribuído, naturalmente, para a abertura de Portugal para a democracia, a Academia, o comportamento da Academia de alguns poucos monárquicos que lá havia e que intervinham, neste caso figura a minha própria pessoa, mas vários outros companheiros interessantes, que fizemos a chamada, no meu primeiro ano no liceu, a chamada apertura à la sinistra, como tinha feito a democracia cristã em Itália, nos tempos de Aldo Moro, e permitiu realmente sairmos do fechamento e do isolamento, e, no fundo, de um tratamento injusto que era dado aos monárquicos, para permitir o diálogo, o convívio e até a colaboração, sempre dentro de certos limites, com a esquerda universitária, que, como sabem, foi essa esquerda, essa geração, foi muito determinante da evolução que Portugal depois teve. Como sabem, na própria presidência da República, o Jorge Sampaio era o líder do movimento estudantil de 1960. E os estudantes monárquicos independentes, nós nos chamávamos a nós próprios, participámos nesse movimento, em pequena quantidade e, obviamente, com as distâncias que se justificam, mas participámos. Tudo isto, penso, pode ter alguma média relevância, mas não é irrelevante de todo e ajuda a explicar, possivelmente, grande parte do que foi a evolução de Portugal nos últimos 50 anos. Obrigado, Augusto. A já vai longa. Para o fim, last but not the least, temos que terminar o professor José Miguel Sardica, fundo conhecedor da história do século XX, área de investigação em que há muitos bem afirmados, foi falar exatamente desta passagem dos monárquicos para a democracia. Portanto, Obrigado. Agora, excelentíssimas altezas reais, senhores duques de Bragança, senhor Dom Dinis, no outro contexto, não na sala de aula, senhor doutor João Távora, muito obrigado pelo convite, também àquela Associação de Lisboa, senhor doutor Augusto Ferreira do Amaral, senhor doutor João Soares, e na absência que teve que se retirar, excelentíssimos senhores familiares do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, em particular o senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles, minhas senhoras e meus senhores, eu queria começar por agradecer e por dizer que eu tenho simultaneamente a parte mais fácil, que é do historiador e do cidadão, mas ao mesmo tempo a parte mais difícil, porque não conheci o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, estive com ele apenas uma única vez, estava há pouco a recordar com o Dr. João Soares, num debate que a TVI organizou no centenário do regicídio. Portanto, a 1 de fevereiro de 2008, em que a TVI pediu ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles que fosse falar da monarquia, ao Dr. João Soares que fosse falar da República, e a mim que fosse falar, não da República ou da monarquia, mas da história do regicídio. Portanto, eu tenho a vantagem de poder ser mais imparcial, o que não significa séptico. Os dois intervenientes que me antecederam falaram das suas memórias e sem memória não há história. Vamos ver se a minha história e a minha leitura cívica fazem jus à memória do cidadão e do monárquico Gonçalo Ribeiro Teles. Eu começo por duas notas introdutórias contextuais sobre a razão desta cerimónia, foi isso que o Dr. João Távora me pediu para salientar. Depois recordarei algo do percurso histórico dos monárquicos durante o Estado Novo, em particular em torno do ano de 74, e queria encerrar com a minha própria nota de leitura, como epílogo sobre o conteúdo deste livro. O 25 de Abril, que estamos a celebrar, teve alguns autores concretos, muitos fundadores ideológicos,
mas nenhum dono. Autores foram os militares do MFA e fundadores óbvios do antifascismo mais à esquerda, aos centro-esquerda e direita mais moderados, num largo espectro de anarquistas, comunistas, socialistas, social-democratas, velhos republicanos e novos liberais, católicos, ex-marcelistas desiludidos e monárquicos. O contributo destes pode e deve assim ser recordado. É verdade que nenhum monárquico esteve diretamente envolvido na operacionalização do golpe do 25 de Abril, mas os monárquicos democráticos, na sua eterna busca pela melhor das res públicas, já eram, então, uma força oposicionista importante e, por isso, será uma força política atuante depois do 25 de Abril. Esta sessão de homenagem a Gonçalo Ribeiro é, pois, também ocasião para recordar o importante posicionamento monárquico antes, durante e logo depois de 1974. Primeira nota contextual. A segunda é que é a ocasião para recordar o dia de hoje e para desmistificar uma dupla ideia feita de que a democracia só é compaginável com a República e, pior, que a monarquia significava a ditadura, ou como durante décadas se disse dos republicanos anti-manuelinos de 1910, à esquerda anti-AD de 1980, que os monárquicos só podiam ser, e cito, reacionários, retrógrados, absolutistas, cavernícolas ou fascistas. Não. Disse o Gonçalo Ribeiro um dia definindo o seu ideal. Ou é democrática ou não é monarquia. E como historiador não posso esquecer que foi o século XIX monárquico, liberal e constitucional, que enraizou em Portugal instituições representativas, valores políticos, leis, ideias de cidadania e concretizações sociais ainda hoje vigentes. Significa isto que a atual democracia republicana talvez deva mais à monarquia constitucional oitocentista, o mais longo regime da história contemporânea, do que à Primeira República, tal como ela instavelmente pôde existir, e por maioria de razão ao Estado Novo, tal como ele ditatorialmente existiu. Passo ao percurso histórico interligado dos monárquicos e de Gonçalo Ribeiro Teles. Estudar os monárquicos durante o Estado Novo e no caminho até ao 25 de Abril é extraordinariamente complexo, porque eles formavam um campo muito diverso, como aqui foi vivamente retratado pelo Dr. Augusto Ferreira do Leal. Foram, sabendo, uma importante força política no interior do Estado Novo com a causa monárquica. Para os cooptar, Salazar, monárquico por formação e sentimento, nunca quis liquidar por completo a esperança restauracionista, mas geri-la, canalizando as energias da causa monárquica para a restauração nacional. Para isso, a chamada questão do regime foi uma das mais importantes divisões no interior do Estado Novo até à década de 1950. A causa monárquica serviu fielmente à União Nacional durante mais de 20 anos e houve monárquicos em todos os escalões administrativos ou políticos do Estado Novo. Eram, como defendiam Azevedo Coutinho ou Fezas Vital em nome de Dom Duarte Nuno, situacionistas independentes. Ajudaram Salazar na esperança de converterem por dentro as estruturas do Estado Novo à orientação monárquica. Entusiasmaram-se com o casamento real de Dom Duarte Nuno com Dona Maria Francisca em 1942, a reconciliação simbólica, aliás, dos velhos ramos legitimista, herdeiro de Dom Miguel, e constitucionalista, herdeiro de Dom Pedro IV, com a romaria de saudade da visita da Rainha Dona Amélia em 1945, com a revogação da Lei do Banimento em 1950 e com a real hipótese de uma restauração em 51, mediante a ação de Fezas Vital, a quanto da revisão constitucional, do vazio aberto pela morte do chefe de Estado e pela tese de João Amial, apresentada ao Congresso da União Nacional, que Marcelo Caetano e Salazar desmontaram. A partir de 51, a colaboração estreita com o regime volveu-se num certo distanciamento. Nos atos eleitorais, o apoio às listas da União Nacional foi substituído pela abstenção à liberdade de voto. Civilino, Salazar dizia, nos anos 50, que a melhor forma de manter a fidelidade à causa monárquica era, e cito, não afirmar o regime republicano como assente in aeternum, o que aliás é dispensável e seria mesmo tolo, e portanto deixar em suspenso e como uma possibilidade futura, longínqua e indefinida, a solução monárquica. Citei. Mas ao intuir que os tempos eram outros, Salazar não evitava a confissão. Fugiram os monárquicos, não me compreenderam. Sucede que os monárquicos estavam a fugir-lhe
justamente porque o compreenderam. E os que lhe fugiram, a partir dos anos 50, não eram tanto a causa monárquica, oficial, situacionista, mesmo quando desanimada, mas outras vozes monárquicas, algumas ainda filiadas na causa, outras que nunca ali militaram, em crescente ruptura oposicionista. É isso que complexifica o estudo do campo monárquico. A causa era o seu rosto mais organizado, mas não esgotável. Com o tempo, ela viu-se ultrapassada pela convergência entre monárquicos que desde muito cedo se separaram de Salazar, uma importante ala de integralistas lusitanos e de nacional-sindicalistas, e os de uma geração mais nova, que chegou à idade adulta depois da Segunda Guerra Mundial e que enfileirou ao lado de outras oposições, denunciando a salazarquia, não acreditando nas intenções restauracionistas do regime e seduzida pelas democracias europeias da liberdade e do desenvolvimento, muitas delas monárquicas. Foi por esta última via, e cito Henrique Barrilar Ruas, que a história se apossou da figura do Gonçalo Ribeiro Teles. Nascido em 1922, de formação conservadora, Ribeiro Teles foi fundador da Juventude Agrária dos Católicos, do GAMA, Grupo de Ação Monárquica Autónoma, com Fernando Amado, Afonso Botelho, Henrique Barrilar Ruas, Francisco Sousa Tavares, do Centro Nacional de Cultura, em 1945, com João Camoça de Saldanha, Nuno Vaz Pinto, Gastão Cunha Ferreira ou Alçada Batista, a que mais tarde se juntaram António Borges de Carvalho, Alexandre Betancourt, Luís Coimbra ou Augusto Ferreira do Amaral. Sob a égide de velhos integralistas, Monsaraz, Paulo Raposo, e ao lado dos reviraristas, Gonçalo Ribeiro Teles e a sua geração observaram com expectativa o MUD, em 1945, politizaram-se com Norton de Matos, em 1949, e subscreveram o Manifesto da Revista Monárquica de Coimbra, Cidade Nova, em 1950. A longa gênese do 25 de Abril monárquico começou, de facto, nas eleições legislativas de 1957. A posição oficial da causa monárquica foi recomendar a liberdade de voto nos círculos onde a UEN não aceitou integrar monárquicos. Ora, respeitando embora tudo o que a causa fizera pelo ideal monárquico, agregando fações desde 1910, defendendo Dom Manuel II e depois Dom Duarte Nuno, e tentando que a colaboração com o regime fosse uma via para a restauração, os mais jovens passaram à oposição. Daí o manifesto de outubro de 57, subscrito por Ribeiro Teles, Francisco Sousa Tavares, Barrilar Ruas, José Rebelo Raposo, Eduardo Areia ou Fernão Pacheco de Castro, denunciando a ditadura e a decadência da cultura portuguesa e da vida do espírito e defendendo melhores condições de vida e, cito, uma verdadeira constitucionalidade em Portugal. Foi a primeira vez, 57, que monárquicos, sem ser oficialmente, mas sem desautorização pela causa monárquica, ousavam a oposição moderada a Salazar. A partir de 57, a vida de Gonçalo Ribeiro Teles, licenciado em Engenharia Agrónoma e Arquitetura no ISA em 1952, e notabilizado pelo desenho dos jardins da Fundação Gulbenkian nesse mesmo ano de 1957, passou a confundir-se com o chamado movimento monárquico independente. Ribeiro Teles e alguns companheiros apoiaram Delgado em 58. Juntaram-se aos jocistas e a republicanos e até comunistas na frustrada revolta da Sé em 59 e organizaram uma comissão eleitoral em Lisboa para concorrerem às eleições de 1961 com o importante apoio de monárquicos veteranos como Jacinto Ferreira, editor do jornal O Debate. Começara a guerra em África. Por imperativo nacional, citei, a causa monárquica apoiou o regime na sua política ultramarina, embora advogando, vejam essas posições de Fernando Pacheco de Amorim, contra a lei orgânica do ultramar em 63 e a revisão constitucional de 71, advogando, dizia, a solução de um Estado português multicontinental unitário, com descentralização administrativa, mas não político-legal, por isso mesmo contrária a qualquer autonomia federativa ou gradualista. Assim, a causa monárquica não apresentou listas e apelou até ao voto na União Nacional nos círculos onde existisse oposição democrática. Ora, a lista monárquica concorrente à urna em Lisboa, Fernando Amado, Fernando Vaz Pinto, Rodrigo Costa Félix, Ribeiro Teles, Sousa Tavares ou João Camoça, apoiados, entre outros, pelo então jovem Augusto Ferreira do Amaral, já era democrática. O seu manifesto de outubro de 61 apresentava-os como
homens de boa vontade, unidos sob o denominador comum da monarquia, com o objetivo de contribuir para que, continuo a citar, os portugueses arredados da coisa pública se sintam representados, porque está em causa a liberdade e a existência da pátria. Mas, acrescentavam, a confiança no ultramar não pode tomar o aspecto de um referendo em favor do regime. Citei. Razões de ordem burocrática levaram a que não chegassem à urna. O mesmo aconteceria em 1965, quando a lista não foi aceita, porque a polícia barrou a entrada no governo civil até 5 minutos depois da hora limite para os monárquicos entregarem a sua lista de candidaturas. Num país em rápida e multímoda mudança nos anos 60, enquanto a causa monárquica ia diluindo a sua especificidade e autonomia com a defesa do integracionismo ultramarino e da guerra, assim perdendo o seu elan e poder agregador, o campo monárquico foi-se complexificando fora da causa, levando Salazar a perguntar retoricamente se os monárquicos tinham vestido o barrete frígio da República e a ordenar à PIDE e à censura que vigiassem de perto aquela estranha militância. Ribeiro Teles, Sousa Tavares, Nuno Vaz Pinto, João Camossa e outros alinhavam com a oposição católica e republicana no rebatizado movimento dos monárquicos. Um pouco mais situacionista era a Liga Monárquica, de João Vaz Serra de Moura, Henrique de Ataíde ou Fernando Pacheco de Amorim. E surgiu ainda a renovação de Barrilar Ruas, Mário Saraiva, Magalhães e Silva e Jacinto Ferreira com o debate, bem como a juventude monárquica, ao tempo redinamizada por António de Sousa Lara. Se respeitar a Salazar, a causa monárquica não gostava do republicano Marcelo Caetano. Ainda assim, nas eleições de 69, recomendou a abstenção de voto nas listas oposicionistas, por nela haver quem fosse contra a integridade da soberania lusa. A fronda monárquica oposicionista, essa dividiu-se, como já aqui ouvimos. A Comissão Eleitoral Monárquica, com Barrilar Ruas, Fernando Silvã ou Luísa Vilhena, concorreu por si e obteve uns 5 mil votos. Pelo menos um monárquico, Fernando Vaz Pinto, integrou as listas da CDE e Ribeiro Teles, na companhia de Sousa Tavares e de Sofia Mel Breiner, concertou com Mário Soares e Francisco Salgado Zenha a participação nas listas da CELT. No dia seguinte ao escrutínio, Ribeiro Teles começou a negociar com a SEM a aliança de todas as forças monárquicas exteriores à causa, ou seja, não comprometidas com qualquer colaboracionismo com Salazar ou Caetano. Daí surgiu, em abril de 1970, a Convergência Monárquica, um núcleo que respeitava a independência dos correntes integrantes e que visava conjuntar, era o verbo usado, todos os que viam a solução monárquica como garantia de possibilidade de concretização do desenvolvimento e da democracia, e cujo manifesto, redigido em torno das palavras pátria, liberdade, opinião pública, representação, justiça ou bem-estar, finalizava com um sentido e agregador: Viva el Rei Dom Duarte II. A Convergência Monárquica concorreu às últimas eleições marcelistas com uma lista única para esse escrutínio, mas os governos civis receberam ordem de não a aceitar, por o marcelismo não reconhecer qualquer outro agrupamento monárquico que não a causa. A Convergência participou, no entanto, no célebre Congresso Democrático da Oposição, em Aveiro, e foram os monárquicos, aliás, que forçaram aquela designação, em vez de Congresso Republicano da Oposição, por diligências de Barrilar Ruas, junto de Mário de Sotomayor Carrilho. Ribeiro Teles foi impedido pela DGS, a antiga PIDE, de ir a Aveiro, mas viu a sua tese, muito moderna, está aqui no livro, sobre o tema da habitação nas grandes cidades, vale a pena ler, ir para as atas. E ali, a Convergência Monárquica estreitou contactos e respeito com o vasto campo republicano e socialista, cujos ventos ideológicos chegavam, entretanto, da refundação do PS de Mário Soares em Bad Münstereifel, no exílio da Alemanha. O 25 de Abril não constituiu, por isso, surpresa para os monárquicos oposicionistas. A Convergência Monárquica aderiu de imediato ao golpe, regozijando-se com o derrubo do, cito, regime que durante 50 anos nos impediu o exercício dos direitos fundamentais e defendendo o exercício efetivo da liberdade dos cidadãos. De certo, em consonância com seu pai, Dom Duarte Nuno, já muito fragilizado, viria a falecer no final de 1976, Dom Duarte Pio, ao tempo com 29 anos, emitiu de Macau, onde se encontrava de viagem, no dia 26 de abril, uma
declaração em que, peço licença para o citar, declarava inteiro apoio ao movimento das Forças Armadas e à Junta de Salvação Nacional, especialmente em ordem à instauração de uma verdadeira e consciente democracia, ao saneamento da vida pública e à solução da questão do ultramar, no mais estrito respeito pelos inalienáveis direitos da pessoa humana. Citei. A Junta de Salvação Nacional reconheceu pública e espontaneamente a convergência monárquica como força com importante passado oposicionista e chamou-a às reuniões com Spínola, que logo convidou os monárquicos a formarem um partido político. Ao cabo de várias reuniões da sua cúpula, no edifício do Franjinhas, em Lisboa, o Partido Popular Monárquico foi fundado a 23 de maio de 1974. Uma semana antes, Manuel Rocha, Ministro do Equipamento Social e do Ambiente do Governo de Belinda Palma Carlos, convidara Gonçalo Ribeiro Teles para Subsecretário de Estado do Ambiente, lugar em que se manteve nos 2 governos iniciais de Vasconcelos, saindo após o 11 de março e a viragem revolucionária para a extrema-esquerda. É verdade que a nova formação monárquica foi, de certa forma, uma exceção à hostilidade que o radicalismo nutriu contra todas as forças não assumidamente de esquerda. Mas Ribeiro Teles discordou da legitimidade revolucionária então acelerada por não aceitar que o país viesse a ser, e cito, um porta-aviões mais ou menos jugoslavizado do Bloco Soviético. Oposto por isso ao pacto entre as formações políticas e o MFA, oposto ao reforço do poder militar, mormente à fundação do Conselho da Revolução, defendendo as eleições para a Constituinte. A dinâmica de voto útil nunca o ajudou, é verdade. Como não ajudou alguma opinião pública que seguiu associando a monarquia ao reacionarismo e a instituição real ao colaboracionismo com a ditadura. Contra isso, várias vezes lamentou Ribeiro Teles de nada valer invocar o exemplo das monarquias constitucionais europeias, democráticas e desenvolvidas, o rolo que, por exemplo, a vizinha Espanha encetou em 1975, após a morte do general Franco. No confuso espectro político de então, o Partido Monárquico era um partido especial. A direita achava que ele era de esquerda e a esquerda achava que ele era de direita. Os que fundaram, além de Ribeiro Teles, Barrilar Rua, João Camossa, Serra de Moura, Rodrigo Moctezuma, Luís Coimbra ou Augusto Ferreira do Amaral, nunca intentaram que ele dominasse toda a militância monárquica, aceitando que em vez de um só partido monárquico, deveria haver monárquicos em vários dos outros partidos. E muitos foram, o termo é da época, incursionistas no CDS, no PSD, no Partido Liberal ou noutros à direita e até no PS. Para estes monárquicos mais dispersos, o Partido Monárquico era como que o seu segundo partido, o partido da sua consciência e das suas raízes sentimentais, Ribeiro Teles e Silvice. O resto da história é mais conhecido, mas vale a pena recordá-lo. A ascensão ao poder dos monárquicos deu-se com o ingresso na AD, em 1979, elegendo 6 deputados para a Assembleia da República. Sob a liderança de Francisco Pinto Balsemão, depois da morte de Sá Carneiro, Augusto Ferreira do Amaral, Sr. Ministro, e João Vaz Serra de Moura, no 7º Governo Constitucional, e Gonçalo Ribeiro Teles, no 8º Governo Constitucional, ocuparam a pasta não interessante da qualidade de vida, tendo Ribeiro Teles sido também Ministro de Estado entre setembro de 81 e o final da AD, com as eleições que deram novamente a vitória ao Dr. Mário Soares. Após o fim dessa experiência governativa, os monárquicos estiveram quase a eleger Miguel Esteves Cardoso para a Europa em 87 e 89, mediante campanhas sensacionais que muito atraíram os jovens. Ribeiro Teles desfiliou-se do partido em 1992 para fundar o MPT, Movimento Partido da Terra, que liderou durante uma década. Em 2005, o Partido Monárquico e o MPT elegeram cada um 2 deputados nas listas do PSD de Pedro Santana Lopes. Não menciono aqui a representação dos Açores, que, como sabem, foi bastante mais dura. E queria fechar com um epílogo político-cívico. Esta sessão é motivada pelo 50º aniversário de abril de 74, pela evocação da contribuição monárquica para a liberdade e a democracia, o que aqui tentei fazer, e também pelo lançamento da segunda edição do livro Porque Sou Monárquico, reunindo textos da figura absolutamente ímpar de Ribeiro Teles. Estou à vontade porque não fui amigo do arquiteto Ribeiro Teles, que nos deixou no final de 2020.
sobre o vulto que aqui hoje homenageamos, já falaram com muito mais autoridade do que eu, João Soares e Augusto Ferreira do Amaral. Mas não queria encerrar sem a minha própria nota de leitura deste livro e a minha própria nota de leitura sobre a causa monárquica, a causa não no sentido organizativo, mas no sentido do argumento monárquico hoje. O pensamento e o exemplo daquele que hoje recordamos como grande pai fundador das políticas ambientais e de ordenamento dos recursos e dos espaços naturais é impressionantemente vasto, notavelmente humano e absolutamente atual. Ribeiro Teles pensou, escreveu e agiu em nome de uma generosa utopia, que não era só monárquica, ou melhor, da qual utopia a monarquia se deduzia não se impondo, se descobria não se decretando, e se vivia como uma adesão autêntica e não como um mero voto útil. Neste livro está o resumo de uma longa vida pública e a concatenação das raízes e dinâmicas da sua utopia. Do eco ao desenvolvimento, o termo é de Ribeiro Teles, com dignificação do homem, defesa da vida, justiça socioeconómica e liberdade política, num profundo respeito pela natureza, pela cultura nacional, pela história pátria, pela inserção cuidada do país numa Europa de pátrias e num mundo de diplomacia e de paz. Ribeiro Teles falou da ruralidade no interior, da verdadeira, não tenho tempo para explicar, reforma agrária e da verdadeira regionalização, da ecologia do mar, do ordenamento dos solos e das cidades mais verdes, da habitação humanizada e do ambiente respeitado, da intergeracionalidade responsável, com o pacto entre todos os viventes numa sociedade livre, associativa e meritocrática. Era contra a macrocefalização, a desertificação do interior, as assimetrias de desenvolvimento e bem-estar, e a favor de uma regionalização não abstrata ou meramente administrativa, mas que reaproximasse o Estado do país real, potenciando, por exemplo, os referendos como instrumentos de mobilização societária e defendendo, por exemplo, a reforma eleitoral através de um modelo misto de círculo nacional geral e círculos nominais locais. A monarquia se aderia, e aderiu Ribeiro Teles, por causa disto tudo e para fazer isto tudo. Ela era um meio e não um fim em si mesmo, útil para o desenvolvimento de um país democrático, orgulhoso da sua língua, da sua cultura e da sua história. Disciplina, que me é cara a mim, como imaginam, cujo ensino tantas vezes ele lamentou estar a ser, e cito, sistematicamente distorcido, ou mesmo eliminado, no intuito, hoje dir-se-ia de cancelamento, de, cito, fazer os portugueses acreditarem que foram sempre uns aventureiros mal intencionados, cuja vã cobiça os fez chegar aos confins do mundo. Citei. É uma república napoleónica, centralista, abstrata, instável na contingência temporal dos ciclos eleitorais e das dependências, opunha-se assim uma monarquia republicana, ou seja, cito, uma monarquia de pequenas repúblicas, as pequenas pátrias comunalistas e municipais, enraizadas na intemporalidade local, de onde tudo deveria emanar e desenvolver-se de baixo para cima, da nação para o Estado. Na sua visão, a instituição real achava-se legitimada por 800 anos de história e de serviço ao povo e era a melhor fórmula para, e cito, a boa organização e gestão da res pública. Não da república, mas da res pública. O monarca surgia como, e continuo a citar, a pátria com figura humana, suscitando a comunhão de um vínculo afetivo com esse rei cidadão, elo de uma cadeia que une o passado ao futuro, representação viva da unidade do povo que garante a continuidade, a estabilidade e a restauração dos valores essenciais. Citei. Tudo isto, Ribeiro Teles sempre defendeu que essa monarquia democrática e constitucional, patriótica e cosmopolita era em Portugal, os termos são dele, desejável e possível, e que a ela se poderia chegar vencidos incompreensíveis interditos legais se e quando o povo assim decidisse. Olhando o pensamento múltiplo de Ribeiro Teles, é possível compreender como ele foi visionário e como muitas das bandeiras que outros depois apresentaram como suas e novas, na verdade não o eram. A política ambiental das reservas agrícolas ou naturais e dos planos diretores municipais não nasceu à esquerda,
Nem a esquerda tem o monopólio da invenção democrática, da economia moral ou da justiça social. E se algumas das ideias de muitos dos que nos rodeiam hoje na política são boas, mas não são novas, desconfio bem que algumas das ideias novas de hoje, Ribeiro Teles não as acharia boas. Quanto ao monarquismo do nosso homenageado, o historiador e cidadão que sou, e é assim que aqui estou, não pode deixar de rotular como uma hipótese com direito de cidade. Relembro o meu ponto inicial, agora citando o próprio Gonçalo Ribeiro Teles. Em Portugal, a monarquia constitucional permitiu um grau de democraticidade e de liberdades públicas que o nosso país só voltou a encarregar em 1976. Ela ofereceu franco desenvolvimento ao país, quer económico e social, quer cultural. Ele era monárquico. Se assim foi, é lícito interrogar-nos, porque não poderá voltar a ser. Porque não reconsiderá-la e discuti-la como uma hipótese, reconhecendo a história e contributo dos monárquicos na eterna busca da melhor das repúblicas. Finalizo, pois, adaptando o velho dito do Luís Vaz de Camões. Se hoje, em muitos aspectos, fracos políticos republicanos fazem fraca a gente que poderia ser forte, porque não pode a gente que quer ser mais forte fazer forte um forte rei. De facto, quando o conteúdo democrático do regime é mal servido pela fórmula republicana que o rege, é lícito discutir outra melhor fórmula para salvaguardar o conteúdo, que 1974 e 1976 justamente consagraram como sagrado. Porque os monárquicos de 1910 em diante, a hipótese monárquica, nunca quiseram simplesmente restaurar a monarquia em Portugal. O que quiseram, e têm direito a explaná-lo e a ambicioná-lo, foi e é restaurar Portugal através da monarquia. Obrigado. Obrigado, Sr. José Miguel Fadiga. Valeu a pena esta longa tarde. Penso que estamos todos bem servidos de ideias e de história que nos faz gente, que nos faz portugueses e que nos dá caminho para a frente, porque a história serve para nós enfrentarmos o futuro. E nós, os monárquicos, que tanto cruzamos a nossa história, a nossa identidade, temos com esta conferência, com este livro, uma história boa para nos orgulharmos. Portanto, temos caminho para andar para a frente. E a Real Sociedade de Lisboa está cá para fazer o caminho que temos. Agradeço muito a presença de todos. Quero agradecer à equipa da direção da Real Sociedade de Lisboa que ajudou a organizar tudo isto. Quero agradecer ao Presidente da Juventude Monárquica, a Sebastião Sá Marques, que também nos deu uma boa ajuda. Agradecer ao Maria Joana Castro, que permanece no nosso secretariado todos os dias, que vai fazer abrir as portas e janelas daquela casa no Camões, que continua a exibir a nossa querida bandeira com as armas reais. Reitero os meus agradecimentos aos serviços do Palácio de São Bento, à Secretaria-Geral, todo o seu pessoal, por nos abrir a porta a esta casa que já foi nossa. E este palácio também para mim cheio de histórias, porque eu andei muito por aqui em Rapaz. Obrigado a todos pela vossa presença. Viva a liberdade! Viva o Rei!